Alô, meus amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando no momento o livro Plenitude, e hoje em especial estaremos abordando o capítulo 10, Terapia Desobsessiva. Está conosco para compartilhar desse momento de estudo a Marluce e a Guadalupe. Bem-vindas, então, a mais um encontro aqui da série psicológica. E nesse capítulo a gente vai abordar um tema que é extremamente comum no movimento espírita, né? Desde Kardec, que vem estudando a influência dos espíritos, que é a obsessão. E Joana não poderia deixar de se ocupar desse tema como um dos grandes sofrimentos humanos. Então, nesse capítulo de Plenitude, que é um livro que vai abordar justamente o tema do sofrimento, da dor, do sofrimento e os meios que a gente tem para poder superar esse sofrimento, esse capítulo é destinado, então, ao tema da obsessão, e ela chega a afirmar aqui, eu acho interessante destacar aqui no início do capítulo, que ela é uma chaga moral do espírito, né? E ela compara a uma virose de contágio acelerado, de contágio rápido, né? Então, a gente realmente... grandes males e sofrimentos que envolvem a realidade humana em todos os níveis, né? Crimes, guerras, conflitos, loucura, tem por base, em grande parte, também a obsessão. Então, dando boas-vindas a todos, trazendo agora a Marluce e a Guadalupe para o nosso debate. Como é que vocês sentiram esse capítulo 10, onde ela aborda essa questão da desobsessão, da obsessão e a terapia desobsessiva? Vou começar falando algumas coisas, então, Marluce, né, e aí a gente vai formando esse pensamento. Eu acho que é interessante quando ela fala que só há obsessão porque há débitos de quem a sofre. Então, esse é um ponto que acho importante a gente destacar, para que a gente não fique com aquela questão de que está sendo vítima de um obsessor. Né? São laços que nós criamos e que agora a gente precisa, então, trabalhar isso dentro da lei do amor, como ela nos traz. E cada indivíduo isso que eu estou trazendo, são palavras do Manuel Filomeno de Miranda, né, no Tormentos da Obsessão, que eu, se der tempo, vou trazer alguns apontamentos, mas ele diz que cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. E isso é algo que a gente precisa sempre ter muito à frente das questões que chegam como questões obsessivas, para que a gente saia daquele pensamento simplista, reducionista, de que nós estamos sendo vítimas de um obsessor. Depois ela trabalha melhor isso ali, mas ora vai existir a vítima, ora o algoz mudando de lado, mas na verdade são espíritos interconectados pela lei da causa e efeito e que podem desfazer esses laços única e exclusivamente pela lei maior, que é a lei do amor, né? Não pela vingança, não querendo se livrar, mas entendendo realmente que essa dinâmica é uma dinâmica que vem em nosso favor para que a gente aprenda justamente a desenvolver a irmandade, a caridade e essa luz de dentro para fora. Né? Juntando o que vocês dois estavam falando, porque ali, quando ela inicia o capítulo que o Gelson está mencionando de ser uma virose, de contágio rápido, né? Ela diz também que se impõe como uma necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. E aí eu fiquei me perguntando, né, isso. Eu disse, mas como é esse mecanismo da obsessão que vem sanar alguma coisa? E aí, pensando no que tu está trazendo, Guadalupe, eu fiquei pensando que sempre que a gente está falando de obsessão, a gente tem que trazer essa ideia, assim, de que nós também estamos implicados ali.
Então, de alguma maneira, quando a gente está falando de processo obsessivo, o obsessor sempre vai, para a gente poder usar essa terapia desobsessiva, isso vai implicar sempre numa busca que nós vamos ter de se auto-melhorar, né? Então, esse sofrimento que vem pela obsessão, ele vai nos desacomodar. E, para mim, lidar com essa obsessão, eu necessariamente vou ter que mexer em aspectos meus, vou ter que me modificar. Porque ela começa lá, anterior a isso, ela cita três partes ali do livro dos médiuns, né? E ela fala que a única coisa que a gente pode exercer junto a um espírito obsessor é a questão da superioridade moral. Então, quando a gente está falando de obsessão, a gente está falando, bom, nós vamos ter que mexer no nosso mundo íntimo, a gente vai ter que mexer nos nossos valores. Então, até no sofrimento, até no processo obsessivo, eu não vou poder me livrar, entre aspas, do obsessor sem trabalhar questões em mim. Então, eu vou ter que exercitar a paciência, eu vou ter que rezar por esse obsessor, eu vou ter que me implicar nesse processo. É interessante tudo isso que estão trazendo, porque realmente a gente vê que mesmo dentro da dinâmica obsessiva, que se torna um conflito gerador de várias perturbações, a gente vê a lei do amor presente aí, né? Toda a dinâmica da vida fala nesse processo que é relacional, né? Então, a obsessão, como diz a benfeitora aqui, é uma patologia de vínculos, né? Que um vínculo de ódio, e a gente sabe como o ódio vincula tanto quanto o amor, né? Então, na obsessão há uma engrenagem psíquica onde uma está ligada à outra por uma questão de afinidade ou por culpa, como diz a Joana aqui, os dois, né, ambos os litigantes, diz a Joana, né, estão vinculados e tomados, né, por processos internos que se deixaram vencer, estabelecendo então uma cumplicidade de forças onde um subjuga o outro, né, pela obsessão. Né? Claro, existem outras obsessões, como a auto-obsessão, a obsessão de encarnados, mas a gente vê de uma maneira que, mesmo conosco mesmo, é uma relação que está em jogo, relação comigo ou relação com o outro, né? Então, de uma certa forma, por isso, né, Marluce, ela vem para sanar, né? Vem trabalhar também esse volume de dor, de conflito, de ódio, de incompreensão, de busca de amor não correspondida, de traições, de crimes que lesaram a alma, né? E que não foi trabalhado, não foi compreendida, vinculando-se aí na questão da vingança, do ódio e do apego, e assim por diante, né? Tudo isso são questões que estão dentro da dinâmica obsessiva e que tem a ver, então, justamente com afeto e com vínculos, né? Uma doença da alma, uma doença de afeto e de relação, acima de tudo, a obsessão, né? Até porque a gente sabe que a partícula do pensamento ela é passiva perante o sentimento. Então, quem dá a forma e a natureza vibratória do pensamento e a direção do pensamento, para o bem e para o mal, é o sentimento. E na obsessão, o sentimento está adoecido, está comprometido por esse jogo de dramas terríveis que envolvem as relações humanas. Ela vai trazendo também essa questão do nosso comprometimento e da falta de entendimento nessa dinâmica. E aí também eu me lembro quanto a gente vê assim os pacientes, nós, né? Quando eu falo eles, eu nos incluo, claro, né? Que vão à desobsessão, mas não modificam seus hábitos, que é algo que, claro, a gente sabe, né? Mas não faz, sabe que tem que modificar, mas não faz. E essa questão de que, às vezes, tem muitos motivos para esse processo obsessivo persistir. Claro que o principal, a gente entender, é essa questão de entender o vínculo, o auto-amor e o amor ao próximo. Mas, às vezes, é um paciente que é mais soberbo e que não aceita as mudanças que são necessárias. Às vezes, é um paciente que é extremamente
agressivo e rebelde, né? Ela usa rebeldia sistemática e rebelde e não aceita aquela condição, principalmente como fazendo parte dela, né? Ou acha que pode lutar só com uma força não ligada à força do amor. Às vezes é autocompaixão, né? Aí a pessoa se torna, acha que é uma grande vítima e também permanece nessa dinâmica. Então, a partir daí, como é importante quando a Joana traz nesse capítulo o quanto esses processos são sutis em suas apresentações. E a gente precisa estar muito atento a isso para não se deixar levar por toda essa dinâmica. E no final das contas, o que é estar atento a isso? É ir se percebendo, né? Estar atento justamente, comprometido com o seu processo de individuação dentro justamente desse amor que é completo por si só. Né? Porque se alguém quer se vingar de mim, como que eu vou combater essa pessoa? O que eu estou entendendo, então, da espiritualidade, se eu quero, através de um irmão que está equivocado, me equivocar mais ainda e me comprometer mais ainda? E, às vezes, quando é fácil quando a gente fala, mas quando se está envolto nessas questões, se perde esse padrão de que somos espíritos imortais. Então, acho que isso é interessante, como ela chama a atenção. E pegando essa analogia que é tão atual, né, do vírus, né, como é que a gente faz para se cuidar de um contágio? Então, a gente precisa ter o eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Né? Então, se para mim evitar um contágio aí, a gente hoje, né, fala tanto desses cuidados, de lavar as mãos, de cuidar da saúde, de cuidar do sistema imunológico, para a gente também evitar esses contágios, a gente vai ter que cuidar do nosso mundo íntimo, né? Como o Gel estava trazendo, a questão do sentimento é fundamental. Então, essa ideia que a gente tem de que a obsessão está fora, eu preciso me livrar disso, é alguém que quer me prejudicar, como se eu não tivesse uma implicação ali, não vai funcionar. Eu posso ir para a casa espírita receber vários trabalhos, mas se não há realmente uma mudança, se eu não consigo sanar essa relação, acho muito bonito isso que disse, Gelson, de ser uma doença da relação, se eu não consigo tentar mudar essa relação a partir de uma mudança de postura mesmo, aquilo ali vai ser paliativo, eu não vou estar atuando realmente nas causas, né? Então, até essa dor, né, tudo isso vem do processo obsessivo, para a gente combater esse aparente mal, a gente não tem outro antídoto que não ser o amor, não tem outro antídoto, não tem outra forma. E como ela diz, enquanto permanece esses sentimentos que ela vai falar ali, né, de ressentimento, de desconfiança, de rancor, enquanto isso permanecer, eu continuo vinculado àquela energia, né? E aí eu tenho uma frase que é atribuída ao Shakespeare, que eu não sei se é dele, que ele diz assim, a raiva é o veneno que tu toma esperando que o outro morra. Né? Então, a gente fica, assim, envolto em ressentimento, em mágoas, né? E quer que o outro melhore. Mas, na realidade, isso está gerando um vínculo ali, né? Então, se eu não para esse sentimento que vai mudar tudo, é muito difícil trabalhar com por isso que ela diz que só obsessão, porque há débito de quem a sofre. Né? Então, de uma certa maneira, a gente tem dois grandes elementos na obsessão. Primeiro, é a dinâmica interna da gente, né? Que está ali implicado por culpa, por uma dificuldade interna, moral, de consciência, e por isso que o trabalho conosco mesmo, a transformação moral, a reforma moral do obsediado é fundamental, como diz a benfeitora, né? Porque e outra é a sintonia, né? Que vai quebrar justamente com esse vínculo. Então, de um lado, tem a nossa vida interna, que alimenta, né, todo esse campo favorável para a obsessão ocorrer. Né? E a doutora Cadence Pert falava do papel das emoções, ela tem um livro que fala justamente sobre a molécula da emoção e dessa conexão mente, corpo e espírito, né? Dessa visão espírita. Né? A gente sabe que os bióforos, que são unidades de forças psicossomáticas que atuam no citoplasma,
esse projeto sobre as células são movimentados, são mobilizados justamente pela mente através das emoções, né? E a Joana vai falar muito das emoções perturbadas aqui no livro Plenitude, né? O quanto essas emoções perturbadas criam um campo interno emocional desfavorável, né? Ela fala do monoideísmo, né? Seja de revide, seja de culpa, ou seja, esses padrões mentais que acompanham estados emocionais negativos e que vão criar, então, de certa maneira, entre a mente minha e a mente do obsessor, essa força de rede transmissora e receptora eletromagnética que envolve o vínculo entre esses dois espíritos. Então, há uma interligação seja entre encarnado e desencarnado, ou mesmo entre encarnado e encarnado, né? Que gera um pensamento e um sentimento no mesmo padrão vibratório, né? Então, que cria essa imantação e esse circuito elétrico, que é um circuito mental, envolve então afinidade e sintonia, né? Entre o obsessor e o obsediado. E aí que para quebrar essa corrente que é difícil, porque muitas vezes a gente vê em vários momentos assim do nosso trabalho diário na terapia desobsessiva, nos grupos mediúnicos, que muitas vezes o obsediado chama o obsessor. Às vezes o obsessor já está num nível de consciência para se desligar, já está cansado de querer gerar pela raiva, a vingança, já está um pouco mais compreensível, mas, às vezes, o mecanismo interno do nosso funcionamento, né, aprisiona também o obsessor a nós, alimentando um ao outro nessa faixa negativa aí, de enfermidade, acima de tudo, espiritual, que vai ter consequência, como disse também a Joana de Ângeles, nas doenças mentais, né? Muita loucura, muito processo de desarranjo mental, levando a psicoses. Tem o efeito da obsessão ali como um dos fatores importantes, assim como enfermidades físicas também, que acabam aparecendo fruto do campo obsessivo. Ela usa ali na página 118 do meu livro, a palavra ingerência, né? A palavra por si só já traz muito dessa dinâmica a qual a gente acaba se expondo, né? Ela diz, trata-se da alienação mental por obsessão, isto é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado no encarnado. Então, é muito isso que tu está trazendo, né, Gelsi? Eu achei interessante essa palavra, a ingerência, e é justamente a gente conseguir entender e trabalhar essas forças da alma e essas potencialidades que a gente tem realmente comprometidos, né? Aí eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Seres Perfeitos, que fala desses espíritas, né? E quando eu falo esses, né, volto a dizer que, né, eu sei que nós estamos todos nesse momento desse planeta, mas imperfeitos que ainda estão muito na questão da forma, do fenômeno, mas quando toca para eles, né, a transformação moral, o testemunho, se perdem muitas vezes, né? Outras tantas não, já que essa oportunidade é claro que traz bons frutos, e é isso que a mentora traz, né, no potencial curativo a partir de um processo de obsessão que pode ser desfeito, né? Mas ainda existe essa questão de que os espíritas têm um grande entendimento, mas na hora de dar o testemunho, de vivenciar, se perdem muitas vezes, achando que são vítimas ou que estão com forças acima daquilo, né? Para lutar com a sua vontade, mas só a vontade de ego, esquecendo que precisa daquela entrega e daquele entendimento de uma lei maior que nos rege. E aí a palavra ingerência me resumiu muito, assim, essa dinâmica que a gente se expõe. Eu acho que nesse capítulo ela traz muito, fica muito evidente, assim,
como tem força, né, gente, o nosso pensamento. Ela fala aqui, inclusive, dessa constante ingestão psíquica de uma onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos variados, né? Então, olha só como a gente sempre fala, né, que o nosso pensamento cria a realidade. E a gente, não sei se a gente consegue ter noção do quanto o nosso pensamento, porque depois ela vai falar da obsessão, né, entre os próprios encarnados, o quanto ter consciência disso, né, quanto isso é fundamental. E eu me lembrei de uma passagem da Boa Nova, quando Jesus está conversando com Tadeu, né, e Jesus liberta, né, um espírito ali que estava obsediando uma outra pessoa, e aí Jesus sai e tal, e Tadeu é convocado para fazer o mesmo, e ele não consegue. E aí ele fica, né, muito chateado, poxa, como é que Jesus conseguiu e eu não consegui? E daí quando ele volta a conversar com Jesus, Tadeu pergunta, né, mas olha, o que preciso fazer para afastar essas entidades de sombra? E aí Jesus diz assim, olha, Tadeu, tu necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito. Porque só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade, né? Então, o reino de Deus é a edificação da divina luz. E aí, essa luz, ela dispensa aos longos discursos. Então, Jesus pontua ali a modificação, a crença que ele tem que ter, né, e o compromisso que ele tem que ter para lidar com isso. Então, não é uma técnica só, né, da desobsessão, de ir lá, de falar umas palavras para aquele espírito e tal, não. Tem a ver com o teu mundo interno também, né, com a tua autoridade para poder fazer aquilo, autoridade moral. Com certeza. Porque o mecanismo do processo obsessivo ele envolve vários esquemas, né? Esquemas de afinidade e sintonia, a questão do circuito mental e da indução mental, os agentes de indução, a permuta vibratória, e tudo isso tem a ver com nossos padrões, né, Marlúcia? Que envolve a dinâmica, e por isso que, de uma certa maneira, do ponto de vista psicológico, o trabalho desobsessivo é um trabalho de cura psicológica também, né? Porque a gente falava antes, né, que toda obsessão é uma doença relacional, e a Joana vai colocar isso no final do capítulo. Até vou ler, que eu acho bem interessante. Ela diz: toda forma de obsessão resulta de um interrelacionamento pessoal interrompido pelas forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime, ou das expressões do amor em desalinho, que destrambelham os sentimentos. Então, a gente vê assim que, realmente, né, aí houve um caminho de vínculo que foi, de uma maneira, prejudicado, comprometido, gerando essa perturbação do sentimento que aprisiona cada um no seu dinamismo interno. O obsessor no orgulho ferido, na raiva, no ódio pela decepção, na incapacidade de perdoar, de amar, na questão do revide, né, do orgulho que foi ferido, obsediado por também não soube pedir perdão, está preso na culpa. Então, de uma certa maneira, a questão da obsessão ela ativa isso, que é o perigo, né? Porque ela interrompe não só uma dinâmica favorável de relacionamento, mas traz os elementos comprometidos, que é o obsessor e obsediado, para o nível de regressão emocional, mental, que ativam esses padrões mal resolvidos. Então, de uma certa maneira, é um grande atraso evolutivo para ambos, né? Porque fico daí preso nessa monoideia, né, ou do ódio, ou da vingança, ou nas ativações de padrões meus internos pela culpa, e aí eu fico também preso em processos internos de coisas mal resolvidas no meu passado, ou por afinidade, através do vício, né, que a gente sabe que a obsessão também se dá não só
por uma questão de subjugação de uma mente para outra, por uma questão de vingança e de revide, mas também por sintonia e vampirização, por afinidades outras, né, do vício, seja sexual, seja do vício do álcool, entre outros, onde, de certa maneira, não há uma vítima, há um comparsa, né? Um comparsa do outro, na verdade, né? Aí, o Bizet não é vítima, aí é comparsa, né? Porque há uma afinidade de interesses, né? E aí, realmente, há um alimentar-se de padrões a qual eu não quero abrir mão. Lá no fundo, né, o meu self, né, o self enquanto realidade da minha condição existencial, enquanto espírito, né, mesmo que o ego se depara, se confronta com necessidades que se impõem sair daquela condição, internamente eu não me sinto capaz ou não quero sair dessa condição, né? Seja porque eu me comprazo, seja porque ou por culpa e remorso, né? Que me faz estar preso e ficar também de uma maneira subjugado àquela mente negativa que me atormenta. Mas, de uma certa maneira, a gente vê padrões mentais, padrões comportamentais que são reforçados e como é difícil romper com isso. Né? Porque a gente não se dá conta, porque isso vai desde uma obsessão simples, sutil, né? que toca naqueles pontos que eu não me percebo, ligado aos meus desejos mais profundos, às minhas tendências, e eu só me deixo levar num movimento automático, até numa subjugação que vai ao ponto de uma fascinação, né? Que pode levar, como diz a benfeitora, à própria loucura, né? Ou, no caso de processos espirituais terríveis, como no caso da licantropia, a zootropia, né? Onde a pessoa vai mudando a forma perispiritual por essa indução mental da qual eu estou me identificando com aquela indução e me tornando por uma receptividade infeliz, gerado pela culpa, né? Por estado de hipnose a qual eu me deixo levar, uma deformação perispiritual, né? Então, e para romper com isso que é difícil. A terapia desobsessiva é importantíssima, mas não se precisa tentar sozinho, depois de, né, quando já está envolto nisso, mas o comprometimento, como eu já comentei, também vocês estavam falando e eu estava pensando o quanto essas máximas que a gente tem, orai e vigiai, são importantes da gente colocar em prática. Então, o quanto nesse processo orar e vigiar é importante, mas entender o que é isso, e também do ponto de vista psicológico, a diferença da disciplina e da repressão, né? Porque eu me lembro lá quando, na obra de André Luiz, quando se aprende sobre o desejo central e como existem inteligências superiores, né? Enfim, esses irmãos ainda equivocados, né? Não quer dizer que não sejam muito mais inteligentes do que nós, que acabam justamente conseguindo influenciar e retardar toda a nossa evolução espiritual, porque conhecem o nosso desejo central, que é aquele ponto que a gente pode esconder até de nós, mas que está muito claro para as energias desencarnadas. Então, por isso, orai e vigiai, do ponto de vista mais do espiritismo, né, trazendo as palavras, mas o entendimento de disciplina e repressão, né, ou controle, é muito importante, porque não é porque eu não estou colocando à vista dos outros as minhas dificuldades, que elas não estão às vistas das energias desencarnadas, e justamente como o Gelson está trazendo, vocês estão trazendo, o meu mundo interno ali, ele está aberto, né? Se eu nego ele está aberto para que ele seja manipulado, e aí o manipulado por esses irmãos, né? Mas até mesmo desencarnados, mas até mesmo essa questão da obsessão de encarnado em relação a encarnado, que também ocorre muito, né? A gente acaba se vinculando e se permitindo vincular por emoções, por sentimentos, por pensamentos que não trazem benefício, porque estão justamente nos conectando com um passado do qual a gente gostaria muito de se desvincular,
mas ou se compraz, ou tem dificuldade. Então, acho importante a gente entender isso, né? Que é preciso a oração, e que é preciso a disciplina, mas que a disciplina e o comprometimento, e a responsabilidade, a humildade, é muito diferente de não olhar para si, né? Preciso olhar com coragem e entender que, bom, né? Aquela questão que eu gosto muito de trazer, que nós somos amados do jeito que a gente é. Então, vamos procurar também nos amar e nos aceitar, para que a gente não caia nessas armadilhas que a gente mesmo coloca e acaba nos retardando, não, um destino tão bonito e tão mais leve e tão mais amoroso, que é justamente usar todos os nossos atributos para o bem. Né? Acho importante, né, isso, né, porque o amor é uma forma de cativar, né, porque, como a benfeitora vai colocar, se a obsessão envolve esse interrelacionamento que foi mobilizado por forças negativas, né? A desobsessão consiste na interrupção do processo de imentação, né? Dessas duas mentes, ou das mentes envolvidas ali. E o amor, ele cativa, o amor dulcifica, o amor, ele também é uma força que atrai, né? E é um vínculo potente também, né? Então, por isso que muitas vezes, para desfazer uma obsessão, vem alguém que muito ama e que aquele espírito tem uma certa respeito e consideração. A mãe daquele espírito, né? Vem ali e toca. Então, na desobsessão, o trabalho desobsessivo é um trabalho de gerar consciência, né? Para o espírito que está ali obsediando o encarnado, e, ao mesmo tempo, acolher com amor, com compreensão aquele espírito. Então, aquele amor junto com uma firmeza espiritual vai ajudar a desbloquear e romper essa alimentação negativa, né? Agora, se a gente não quiser, não tem como isso ser rompido, né? Então, de uma certa maneira, esse processo, como a Glória falou, depende de um processo que envolve realmente uma decisão interna. E essa decisão interna implica, então, eu tomar consciência, eu me arrepender, eu perdoar e pedir perdão, ser humilde. Então, é importante, no trabalho desobsessivo, um trabalho de autoconsciência, de autoconhecimento. De até perceber questões repetitivas na minha vida, enfermidades que não cedem, temas que se repetem de desencontro na minha vida, ou de equívocos, ou de conflitos constantes, estados emocionais e mentais que me atormentam e que, de uma maneira, ecoam na minha mente, mesmo eu não querendo, né? Fantasias que eu sou assaltado, né? Tendências minhas que estão ali mobilizadas e de uma maneira me envolve, tento me seduzir. Então, o campo de manifestação dos sintomas obsessivos são os mais diversos, né? E a Joana vai citando aqui no decorrer do capítulo, né? A questão até da enfermidade física, ela vai falando dessa ingestão psíquica de ondas negativas, né? Essas energias que vão irradiando de maneira deletéria, que vai condensando, né? Que, de um lado, mina a minha vontade, então, vai destruindo a minha capacidade de agir, de ter firmeza espiritual, de me posicionar. De outro lado, vai se agregando no meu perispírito, né? E vai ou sugando minhas forças ou gerando campos de enfermidade física, vão aparecer no corpo depois. Então, a gente vê que isso tem implicações muito sérias e muito amplas na nossa vida, e que, se a gente não olhar para essa realidade, a gente vai, em alguma medida, sofrer a influência dos efeitos obsessivos, porque não há uma pessoa nessa face da Terra que não tenha, né, ainda algum irmãozinho contrário, né? Seja um perseguidor do passado, seja um perseguidor do bem,
seja por que motivos for, ou por vínculos emocionais com outros encarnados, de apego, vínculos de vício, seja de que maneira se constitui, mas isso é uma realidade que nos pertence a todos, sem exceção. E é uma questão da qual a gente tem que olhar com cuidado, porque muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está sendo influenciado espiritualmente. Né? Tanto é que quando o Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciam nas nossas vidas, os benfeitores responderam que muito mais do que a gente imagina, a ponto de guiar a nossa vida. Então, a gente pensa que a gente é dono de nós mesmos, gente. Isso é uma coisa que a gente não é dono de nós mesmos. Tanto é que tanto Freud e Jung, em muitos momentos dos seus escritos, vão falar que a gente não é senhor da nossa própria casa. Eles vão se referir a essa imagem, né, que nós temos uma casa onde a gente não é senhor ainda da nossa casa. E quanto é difícil conquistar esse lugar. E a tarefa, então, desse confronto com os obsessores, né, implica no confronto conosco mesmo, né, de olhar para a gente, de estar atento, desse orar e vigiar que Jesus nos recomenda no seu Evangelho. E é isso que eu acho que aí reside a beleza, né, da obra da Joana de Ângeles, porque ela nos ajuda a compreender esse nosso mundo íntimo, essa casa que a gente se acha senhor, mas não toma posse, né? E uma coisa que Jesus também diz para Tadeu naquela parte da Boa Nova é que ele vai dizer, né, que esses obsessores, esses adversários, eles sempre são necessitados. E que ele disse, olha, tu pode não convidar eles para a tua mesa, mas não fecha a porta do teu coração. Né? Porque encara a vinda deles como uma oportunidade de servir, uma oportunidade de trabalho. Então, se é um desafio, se é como tu está dizendo, né, Gelson, que não tem como a gente não ser influenciado pela nossa própria história, já que todos estamos aqui vivendo simplesmente uma nova experiência, nós somos espíritos, né, que já passaram por inúmeras experiências e com isso certamente deixamos débitos. Então, também o obsessor nos traz essa oportunidade da gente ter que exercitar paciência, né? Porque a gente tem que exercitar muita paciência, exercitar caridade, rezar, orar, né? Não querer rapidinho, achar que pode se livrar disso de uma forma superficial, e por isso que eu acho que esse trabalho psicológico, toda essa consciência que a Joana traz, dessa busca desse autodescobrimento, ela é fundamental, porque, de fato, à medida que a gente vai reconhecendo as nossas dificuldades psíquicas, a gente vai diminuindo campos de obsessão, né? Quanto mais a gente consegue trabalhar os nossos complexos, entendendo que talvez a gente nunca vá se livrar deles assim, mas quanto mais conscientes a gente está, é como se a gente tivesse menos pontos cegos, onde eles podem nos se vincular a nós também. Eu acho importante, né, a gente estar alerta, porque muitas vezes relações que a gente acha que são positivas, que são por serem agradáveis, ou porque nós compreendemos que aquilo é importante para a gente, como uma necessidade infantil, ou mesmo doentia, a gente põe a conta de coisas boas, né? E são terríveis obsessões, até de encarnados como encarnado, como já citaram aqui, né? Quantas mães não obsediam seus filhos, aprisionando eles num amor doentio? Quantos vínculos de amizade sintonizados pelo crime, pelo vício, né, criam relações de interdependência por interesses escusos e imantam um ao outro por comprometimento no comportamento e nas emoções perturbadas? Quantas ligações afetivas que a gente pensa que é amor, né, nas relações tanto afetivas como sexuais, que são necessidades egoístas da gente, trabalhada no apego, na sedução, no envolvimento, que mascarada de
de afeto, mas que são pura necessidade egoísta, num jogo de manipulação, de sedução, que é usado para usufruir, seduzir e tirar proveito do outro. Né? Então, tudo isso não deixa de ser um jogo de obsessões que estão aí. Né? Então, a obsessão ela envolve uma dinâmica muito presente no jeito de ser do homem, né? Por esses vínculos de controle, de apego, de vício, de sintonias e de necessidades, né? Das patologias também psicológicas, nas relações sadomasoquista, onde o masoquista se vincula ao sádico e um alimenta a mente do outro, num jogo de interesses, né? que perpetuam uma necessidade emocional que, de uma certa maneira, é patologizada nesse jogo ritualizado que eles ficam. Né? Então, e assim a gente vê vários conluios e relações complementares de mentes que se vinculam e estão ali felizes, achando que aquilo é uma coisa boa para a vida delas e muitas vezes estão impedindo, né, de um processo criativo, renovador, estagnando a sua vida e muitas vezes comprometendo-se espiritualmente para longas encarnações mais tarde depois. Né? E não se dão conta que ali tem um processo obsessivo. Essa questão do comprometendo-se, eu acho interessante a gente lembrar que tudo, né? Todas as pequenas relações, os pequenos contatos que a gente tem, a gente se interliga, né? As energias vão se interligando. Então, esse cuidado, e eu não falo assim um cuidado de controle, mas uma vigilância, um amor para com a vida, ele deve estar sempre presente, porque nós estamos sempre, a cada encontro, por mais casual que seja, nos ligando uns aos outros. Então, que a gente se ligue por essa lei do amor, não do apego, né? E muito menos da vingança ou do ódio, mas se ligue justamente por essa lei da caridade, da liberdade do outro, e entenda que, a partir daí, as nossas ligações sendo mais saudáveis, mesmo nesses pequenos momentos, já é um exercício para que essas questões mais difíceis, para que a gente vá aprendendo como lidar. Né? Então, se é muito difícil, e claro que as questões que vêm para nós são as difíceis para nós, porque são as necessárias, né? E que a gente vá treinando, entre aspas, nesses pequenos encontros, né? É naquela pessoa que eu nem conheço e que me irrita, ou é naquela pessoa que eu mal conheço e que me encanta, e ali a gente vai se percebendo, porque o que fica muito para mim, também nessa questão, nesse livro, quando a Joana fala disso, e toda a dinâmica do plenitude, é essa necessidade dessa escuta, né? Dessa escuta da alma, essa escuta mais feminina, né? No sentido de se perceber mesmo ali. E se percebendo, perceber o outro. Eu me lembro do Hillman, né, que traz, um psicólogo que traz falas muito bonitas e nos faz pensar, que ele traz que os ouvidos, eles são a parte feminina da cabeça, né, alguma coisa assim. E essa escuta mais amorosa para conosco e para com o outro, né? Não precisa ser o ouvido ali literal, né? Que também precisa, mas a gente se escutar a cada momento, não só nesses grandes dramas internos da nossa vida, porque a cada momento a vida está se dando e está nos trazendo essa oportunidade de se refazer, de tentar romper com padrões e de tentar exercitar essa lei que Jesus veio nos ensinar. Porque esses laços não podem ser desmanchados, né, por força e violência, né? Assim como essas duas mentes se encontraram num vínculo de ódio, né? Para poder romper esse vínculo, desmanchar essa ligação, é um processo de educação, né? Educação das mentes envolvidas. Então, essas práticas que a gente vê aí, vou prender o espírito, vou levar ele para Marte, para Urânio, vou pegar ele e aprisionar. Isso não existe do ponto de vista kardecista, né? Porque não pode achar que até porque
as atrações de ódio, imantações por comprometimento do passado, é muito maior que qualquer indução mental. E não é a força com violência que vai romper esse vínculo. Então, tem que haver uma educação do professor e do obsidiado, muitas vezes. Né? Porque se eu já adquiri uma consciência mais esclarecida e consigo sanar o meu passado e outro não me perdoa ainda, tudo bem, com a minha paciência, suportando o assédio, eu vou educar também aquele irmãozinho, uma hora ele vai despertar. Assim que muitas vezes o espírito obsessor já tem uma certa consciência, mas, como eu falava, eu atraio ainda pela minha má educação. Então, é só educação de ambas as partes, né, na lucidez de uma consciência que vai amadurecendo na reforma moral, que há condições de haver esse amor que vai sendo despertado para poder ter condições de superar esse processo obsessivo. Né? Senão, a gente não supera. Então, não é com violência, não é com força que a gente vai conseguir isso. Não, e a gente... desculpa, Marluz, pode falar. Não, eu só estava pensando, né, diante do que vocês estão falando, se a gente pensar na nossa história, a gente, enquanto humanidade, olha só há quantos séculos, se nós pensar em povos que vêm se odiando, né? E mesmo com essa lei da reencarnação, assim, de uma hora eu reencarno num lugar, outra hora no outro, como é difícil romper isso, que já está falando se não é pelo amor, e como é difícil para a gente ainda aprender isso, né? E suportar, e mediar, porque a gente tende a querer resolver as coisas na violência, mas nós estamos falando de coisas, de forças muito, muito fortes mesmo, né? Pensando na nossa história enquanto humanidade. Eu lembrei dessas questões, assim, né? Me lembrei basicamente do fígado, né? Mas rapidamente vou dizer para vocês por quê. Bem coisa, né, porque o fígado é um órgão que filtra, né? E a gente vê, assim, ele vem bonitinho para nós, a não ser aqueles que, né, têm alguma questão genética. E eu vejo muitos pacientes, como eu trabalho com exames de imagem também, com muito depósito de gordura no fígado, né? E que tem graus. E daí eles começam a fazer uma dieta, e então passaram a vida comendo errado, muitos bebendo, enfim, e começam a fazer uma dieta, e no exame seguinte, de 6 meses, ficam muito frustrados porque o fígado ainda está comprometido. Né? Mas então, daí, claro, a gente conversa, que é um processo lento, e essa analogia me veio agora porque as questões obsessivas também, né? Ninguém é santo aqui. Então, nós temos as nossas questões, a gente não sabe o que fez, mas foram todas muitas vidas até a gente chegar onde está, com muitas virtudes desenvolvidas, mas muitos débitos. Então, calma, né? Calma, paciência. A gente não sabe o que fez, né? Se eu me melhorei, como vocês estão trazendo, e aquele irmão que eu me equivoquei, comprometi e me vinculei de forma errada, ainda está ali, calma, né? Como o fígado, ele tem seu tempo para limpar. Ele foi anos e anos e anos e anos submetido a uma força deletéria. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade sobre as questões que a gente traz de outra vida. E não é para punir, nós os dois estaremos aprendendo, né? Os dois vinculados. E então não é para a gente assim achar que está dando errado, né? Quando está conseguindo se melhorar e ainda se sente sob influência, né, dessas energias. Tem todo um passado por trás e ele precisa ser depurado, precisa ser limpado no seu tempo. Né? E a gente não é no nosso tempo, é no tempo da criação que sabe o melhor para nós. Então, de uma certa maneira, né, Guadalupe, esses processos obsessivos, como eles formam padrões, hábitos, mas automatismo, que a gente fica prisioneiro, sem um esforço, né, consciente, um trabalho com a vontade, e trabalho assim dos pensamentos, das emoções, e, focando, né, nos ideais e metas superiores,
é difícil de romper, né? E é um processo realmente longo, perseverante, e, de outro lado, também educar a nossa mediunidade, porque a Joana vai colocar que muitos obsediados também são médios, né? Justamente por terem esse campo aberto e não educado, eles acabam sendo mais suscetíveis a essas influências perturbativas. Então, um dos processos também de trabalho desobsessivo é a nossa educação anímica e mediúnica, né? Então, é uma educação interna da alma e também da nossa capacidade de poder trabalhar a nossa mediunidade a fim de dar uma direção proveitosa e até ser útil, né? Ser benéfica para aqueles irmãos necessitados, como uma forma de nós também angariar recursos e conquistas espirituais a serviço da caridade. Então, tudo isso é necessário nesse movimento que envolve a terapia desobsessiva, como a benfeitora nos coloca aqui no capítulo. Eu me lembrava, quando estava comentando aqui, né, do Nabucodonosor, né, que ficou, caiu numa fascinação, né, e foi expulso entre os homens, e diz lá a Bíblia, né, que ele ficou, passou a comer erva como os bois, e o corpo cresceu o cabelo, né, e unhas, e ele agia como um animal, né? Então, nesse caso, a gente vê um processo onde a pessoa ficou bestializada, né, tomada e perispiritualmente, talvez até deformada, né, numa caso de anancantropia, mas quanto de nós, né, também não agimos de maneira como bestas, né, como animais, desumanizando e justificando nessa sociedade aí que está tão perdida de valores espirituais e morais, né? Então, a gente poder realmente não achar que a obsessão, porque a obsessão, para mim, é um confronto com a sombra, seja a sombra no outro, como a sombra em nós mesmos. E a questão do contraste, muitas vezes, confunde a gente, porque como o outro nos persegue, a gente põe a culpa e a sombra projetada no inimigo, no outro, como ele fosse o ruim, como se que o mal estivesse no outro e não em nós, né? E a gente não percebe o quanto essa sombra está dentro da gente, ainda mais quando ela trabalha em 1000 tons, né? Porque quando há uma contradição dentro de nós, mais polarizada, é mais fácil de perceber. Mas quando essa contradição não aparece, porque ela está diluída numa sociedade também que é hipócrita e alimenta o que é medíocre, o que é equivocado, e aí ela reverbera em 1000 tons, né, em tons da mesma, tons de vermelho, tons de amarelo, mais laranja, mais amarelo, fica difícil de perceber essa dinâmica dentro da gente. Então, de uma certa maneira, uma questão que é importante quando a gente se depara com a nossa sombra e que tem a ver com a obsessão é perceber o que é espontâneo e inesperado em nós. Porque nos momentos de inesperado e espontâneo aparece muito daquilo que a gente é, né? Então, esses momentos são os momentos que a gente pode estar atento a certas inclinações que realmente participam do nosso processo interno como dinâmico, mas é difícil de perceber pela consciência. Mas a gente realmente está atento nesse momento de espontaneidade e de situações inesperadas, a gente é pego de surpresa, ali nossa natureza tende a se mostrar de maneira não defensiva, né? Ou não justificada, porque se alguém grita comigo no trânsito e aí eu fico com raiva, essa raiva parece estar legitimizada pelo contraste ali, né? Eu fui agredido, então eu tenho razão de me sentir incomodado. Mas quando o nosso incômodo vem em situação inesperada, de maneira espontânea, a gente vê o quanto aquilo faz parte da natureza e muitas vezes está encoberto, né? Disfarçado e não reconhecido por nós. Então, isso é uma questão importante, né, gente? A gente poder estar atento a essa dimensão do espontâneo e inesperado nos nossos comportamentos, situações que a vida nos apresenta.
Mas, Gelson, nunca esqueci uma aula que tu deu, que eu assisti, né? Estava falando da misericórdia divina, que Deus é tão misericordioso com nós que a gente vem em cada encarnação tendo direito a acessar só uma partezinha, né, do que nós já fizemos, porque se a gente pudesse acessar todo o nosso passado e tudo que a gente já aprontou, a gente não suportaria, a gente enlouqueceria, né? Então, essa questão das sombras, de estar projetado sempre no outro, do inimigo ser o outro, né? Também eu estava pensando, me lembrei disso, eu disse, nossa, realmente, se a gente pudesse se olhar num espelho e ver a real, a gente não daria conta, né? E por isso que muitas vezes é difícil a gente entender processos obsessivos, porque nessa encarnação, por mais que a gente, quanto espírita, saiba que é um espírito imortal, é difícil ter essa perspectiva de outras existências, né? A gente tem uma perspectiva intelectual disso, mas quando está aqui sofrendo, por exemplo, o assédio de uma entidade, e isso trazendo um prejuízo para a nossa vida, às vezes é complicado a gente entender isso num nível mais profundo, né? Por isso que ela vai colocar que a criatura é sempre responsável pela sua própria vida, né? E que a obsessão só existe justamente porque nós elegemos comportamentos doentios e negativos. Então, que possamos realmente assumir essa responsabilidade. Quantos males, sofrimentos podem ser evitados se a gente conseguir compreender esse circuito mental, esse jogo de forças emocionais que envolve a nossa relação conosco mesmo e com o mundo. A gente poder estar atento a isso e evitar que, como diz, né, algumas colocações, a gente não tem como evitar que os urubus sobrevoam a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam ninho, né? Então, que a gente não possa ser ninho dos urubus, seja os urubus internos como os urubus externos que estão por aí, né, gente? E não podemos esquecer que ela fala aqui também da interferência dos benfeitores espirituais a favor de nós. Isso ela menciona aqui no capítulo, né? Isso é bem interessante. Sempre, né? Ela fala isso. Sempre. Então, a gente nunca está sozinho, né? Por mais que a gente apronte, e erre, e passe, e aconteça, nós nunca estamos sozinhos, né? E aí, ela diz que eles interferem quando eles constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. Isso eu achei bem bacana. Então, quando eu procuro, quando eu me coloco nessa postura de auxiliar, aí eu também sou auxiliar. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Assim. E sempre há uma saída, né? Desculpa, Gelson. E sempre tem uma saída, sempre, né? Sempre, quando a gente se coloca como espíritos imortais, por mais difícil que seja o processo obsessivo, sempre existe. Então, sempre nós estamos amparados e a gente pode não enxergar a saída, mas ela existe, e aí a gente volta à questão da importância da oração e da fé e do comprometimento. Nosso tempo está esgotado, então realmente reforçando isso que a Marlúcia e a Guadalupe estão trazendo para nós, lembrando desse comentário da benfeitora, né? Que a boa vontade, o esforço, a humildade, ele atrai a simpatia dos bons espíritos, né? Então, mesmo que a gente não consiga superar nossas inclinações negativas, que isso realmente é um processo, a gente está comprometido, né? Naquela proposta que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para superar suas más inclinações, né? Esse esforço é de grande valor, né? Então, possa fazer a nossa parte, sabendo que não falta da parte divina o amparo, o carinho, o cuidado para com todos nós, né? Muito bem, gente. Fica, então, esse convite, que possamos continuar o nosso estudo. Então, indo para o capítulo 11, né, terapias alternativas, e que possamos estar aí na nossa proposta desobsessiva do orar e vigiar que propôs Jesus. Um grande abraço a todos, então,